Hoje eu gostaria de falar um pouco do caminho de entrada do Foucault a partir da ordem do discurso. Quer dizer, Michel Foucault, ele se destaca por ser um pensador, por ser um filósofo que se dedica a temas muito específicos, né? Existe até um vocabulário recorrente nos textos dele, onde ele costuma dizer que ele está se dedicando a coisas muito pequenas, sem importância, bastante limitada. Apesar disso ter um pouco da verve do Foucault, né? Da retórica, do seu pensamento, mas de fato isso é verdadeiro, né? É fácil a gente demonstrar isso. Se pegarmos Bergson, o grande tema da memória, nesse tema amplo, Jean-Paul Sartre e a questão da liberdade, é, Merleau-Ponty e a percepção, Simone de Beauvoir e a mulher. Já Foucault vai se dedicar a coisas muito pequenas e muito circunstanciadas historicamente, né? A loucura na época clássica, né? O surgimento das ciências humanas na modernidade. E isso Foucault abre um espaço para todo um estudo, tanto filosófico quanto histórico, de uma intensificação em pontos específicos. O curioso disso é que essa forma de tratar a realidade, né, não de tentar desenhar as grandes correntes do pensamento, os grandes movimentos da história, mas se deter em pontos específicos permite que acessemos novos caminhos. É um pouco do que eu queria falar brevemente hoje, sobre a questão do discurso. Quer dizer, o Foucault vai reconhecer uma transformação no discurso que irá nos alcançar a modernidade, que vai ter um impacto imenso, tanto na compreensão da realidade, quanto numa dimensão terapêutica. Logo no começo da ordem do discurso, Foucault vai dizer, vou ler, separação historicamente constituída com certeza, porque ainda nos poetas gregos do século VI, o discurso verdadeiro, no sentido forte e valorizado do termo, o discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, aquele ao qual era preciso submeter-se, porque ele reinava, era o discurso pronunciado por quem de direito e conforme o ritual requerido. Era o discurso que pronunciava a justiça e atribuía a cada qual sua parte. Era o discurso que, profetizando o futuro, não somente anunciava o que ia se passar, mas contribuía para sua realização, suscitava a adesão dos homens e se tramava assim com um destino. Ora, eis que um século mais tarde, a verdade, a mais elevada, já não residia, perdão, mais no que era o discurso, ou no que ele fazia, mas residia no que ele dizia. Chegou um dia em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, da enunciação, para o próprio enunciado, para o seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação, a sua referência. E aqui Foucault vai ser bastante poético. Entre Hesíodo e Platão, uma certa divisão se estabeleceu, separando o discurso verdadeiro do discurso falso. Separação nova, visto que doravante o discurso verdadeiro não é mais o discurso precioso e desejável,
visto que não é mais o discurso ligado ao exercício do poder. O sofista é enxotado. É curioso porque é justamente esse ponto que vai nos chegar, né? A verdade do discurso já não é mais do que se faz, mas do que se diz, né? Como o Foucault vai dizer, não é mais da enunciação, do ato, da prática, da constituição, mas do enunciado, do discurso, da linguagem. Isso vai ser importantíssimo no sentido de que antes a verdade ela estava constituída na forma de viver, a forma com que eu me portava, que eu agia, das escolhas que eu fazia, isso se fazia verdadeiro. Já a forma da verdade que nos alcança na modernidade, ela tem a ver com o discurso. Tem a ver se ele é rigoroso ou não, se ele é científico ou não, se ele é correto ou não. Esse é o campo da batalha, né? Dito de uma outra forma, antes o exercício do poder estava no se fazer verdadeiro. Agora, o discurso comporta dentro de si a experiência dos poderes. Logo, discutir sobre o discurso é uma forma privilegiada de compreendermos a dinâmica dos poderes. Por outro lado, pensando numa forma mais terapêutica, antes a verdade se estava na Constituição. Agora a verdade se dá na forma de discursar, né? Não à toa que todo um trabalho clínico é um trabalho de escuta de fala. Percebam como aquilo que era puramente da ação adquire uma dimensão linguística, perpassa-se pela linguagem. Nesse sentido, dentro de uma clínica, pouco importa se você está dizendo verdadeiro ou falso, mas a forma com que você está utilizando a linguagem é que vai expressar, de alguma forma, a sua verdade, né? Então é muito interessante como essa reflexão do Foucault sobre o discurso, ela sim é um estudo específico sobre um tema, sobre o discurso, mas ela, junto com essa especificidade, com essa aquisição de um conhecimento e de um controle sobre os conceitos e noções de linguística, de enunciado, de linguagem especificamente, traz junto uma análise de um espaço de atuação do poder e também de uma percepção da subjetividade a partir do próprio discurso, a partir do próprio enunciado, a partir da própria fala e da linguagem. Esse é um pouco o campo muito breve que desperta um interesse no estudo dessa pequena grande obra e que vai motivar esse curso online Foucault e a Ordem do Discurso que começamos agora, essa semana, em março, e aguardo a todos que tiverem interesse.